Olá pessoal, mais uma aula nossa de física, né? Vamos falar um pouquinho sobre movimento retilíneo uniformemente variado, que é o movimento em que um corpo percorre espaços diferentes em intervalo de tempos iguais. Qual é, que é a principal característica desse movimento? A aceleração nesse movimento é constante, porém diferente de zero. A velocidade ela varia, mas não varia de qualquer forma, ela varia de forma uniforme. Tudo bem? Então, enquanto que no movimento uniforme a aceleração era zero e a velocidade é constante, no movimento variado não, tá? A aceleração é constante e a velocidade ela varia, tá? E a sigla podemos usar MRU, é muito comum você encontrar em livro, ou simplesmente MUV, ou seja, MOVE, movimento uniforme variado. Então, olha só, quais são as equações que geram esse movimento? Alguns alunos têm um pouco de dificuldade nesse movimento porque ele tem mais equações, enquanto que no uniforme tem apenas uma. Então, olha só, espaço igual a espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de aceleração vezes o tempo ao quadrado. Eu posso pegar esse zero, passar para cá, ficar S menos esse zero, porque ele está positivo. S menos esse zero nós já vimos que é dado o nosso delta S, ou seja, a variação do deslocamento, que vai ser igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais o meio de aceleração vezes o tempo ao quadrado. Também existe, né, macete que, por exemplo, dando aula para crianças, que as crianças gostam de gravar, por exemplo, ó, né, sentado sozinho vendo TV até 2h30. Também uma forma que os alunos gostam de gravar. Ou a outra forma também, se só, né, você tiver meio acanhadinho, toma duas. Então, também uma forma que os alunos gostam de gravar. E outra equação também, então, é a equação da aceleração média, tá? É muito comum, às vezes, livro apareça aqui um A com o índice M para indicar que é média ou simplesmente aceleração, tanto faz. Então, a aceleração escalar média ou aceleração escalar é a variação da velocidade durante o intervalo de tempo. O que significa a variação? Velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo intervalo de tempo. Tudo bem? Então, olha só. Temos aqui a outra equação também, que é a equação da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Tá? Também existe, alunos gostam de criar macete, professores, né, quando se trabalha com os alunos de ensino médio, é muito comum você encontrar, né, também macete, né? Vovô e vovô, né, ainda trabalham, né? Então, vovô e vovô ainda trabalham. E também temos uma outra equação, que é a equação da velocidade média. É muito pouco utilizada, mas ela é importante, mas é muito pouco utilizada a equação da velocidade média no movimento variado, tá bom? Então, a velocidade inicial é igual à velocidade final, somando as duas, dividido por 2. Então, olha só, a equação de Torricello, ela é uma. Eu depois vou fazer uma videoaula resolvendo exercícios especificamente dessa equação, porque ela é uma equação muito importante, tá? A gente usa muito, ela é um grande refúgio que a gente tem em física. Então, ela é muito comum essa equação utilizada quando nós não sabemos o intervalo de tempo em que isso acontece. Né? Por exemplo, um corpo fez aquilo, um corpo se deslocou, fez aquilo, mas em que intervalo de tempo a gente não sabe. Então, a equação de Torricello ela é especialista para a gente utilizar para determinar seja a velocidade, seja a aceleração ou o deslocamento, tá bom? Então olha só, como é que eu classifico o movimento? Observe que agora aqui a aceleração é constante, a velocidade varia. Então, para eu classificar o movimento, eu preciso analisar ao mesmo tempo a velocidade e a aceleração. Ou seja, primeiro caso, se o sinal da velocidade e o da aceleração forem iguais, ou seja, se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, não importa se é positivo ou negativo, o movimento é dito como acelerado. Se a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes, um é positivo, o outro é negativo, o movimento é dito retardado ou desacelerado. Tranquilo? Então, olha só, eu coloquei aqui a unidade das grandezas. Não importa se a velocidade é inicial ou final. A unidade da velocidade no sistema internacional é metros por segundo. E a unidade da aceleração no sistema internacional é metros por segundo ao quadrado. A unidade do tempo ou do intervalo de tempo no sistema internacional, segundo. A unidade da distância, deslocamento ou posição
no sistema internacional é metro. Então a gente vai precisar fazer conversão entre unidades, tá? Então olha só, quando eu tiver um valor em quilômetro por hora e eu quero converter esse valor para metros por segundo, basta pegar esse valor e dividir por 3,6. E se eu tenho um valor em metros por segundo, eu quero passar para quilômetro por hora, basta multiplicar esse valor por 3,6. Então vamos lá fazer alguns exemplos aqui simples para começar a fixar então, uns conceitos. Então olha só, durante uma corrida de carros, um dos competidores consegue atingir 108 km por hora desde a largada em 5 segundos. A pergunta é, qual é a aceleração média por ele descrita? Primeira coisa, sempre eu falo para você, tem que tirar os dados, porque os dados nos garantem 90% da solução de um exercício de física, então é bom tirar os dados. Então ela só tem uma variação de velocidade de 108 km por hora. Então, primeira coisa, olha a unidade, tá? Isso aqui está em quilômetro, só retificando aqui, quilômetro por hora. Então o que eu faço? Vou dividir por 3,6, dá 30 metros por segundo, já está no sistema internacional. E o tempo? O tempo também está no sistema internacional. Então está tudo ok. Então já vimos que a aceleração é a variação da velocidade durante o intervalo de tempo. Eu já tenho a variação da velocidade que é 30 e o intervalo de tempo é 5. 30 dividido por 5, 6 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa aceleração. Simples, tá bom? Segundo exemplo, um móvel partindo do repouso, observa essa palavra que está aqui, ela pode aparecer várias vezes, né? Que ele fala que partiu do repouso. Professor, o que isso é importante? Olha só, se ele partiu do repouso, significa que a velocidade dele inicial é igual a zero. Então, a velocidade inicial desse móvel é zero, porque ele partiu do repouso. Então, é muito importante observar essas informações. Com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, se deslocou durante 5 minutos. Ao final desse tempo, qual é a velocidade por ele adquirida? Então, olha só, se a velocidade inicial é igual a zero, então quer dizer, eu quero saber a velocidade final. A aceleração foi dada, o tempo foi dado que é 5, só que minuto, basta multiplicar por 60, eu tenho então 300 segundos. Pronto, basta usar a equação da velocidade, velocidade final é igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Velocidade final é igual a velocidade inicial, que é zero, mais aceleração, que é 1, vezes o tempo, que é 300, então a nossa velocidade dá 300 metros por segundo. Então, olha só, o terceiro daqui fala de um caçador nato. O guepardo é uma espécie, né, de mamífero que reforça a tese que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial, né, para que caçem outras espécies em busca de alimentos. O guepardo é capaz, saindo do repouso, de novo repouso, e correndo em linha reta, chegar à velocidade de 72 km por hora em apenas 2 segundos, o que nos permite concluir que em tal situação a sua aceleração média em metros por segundo é igual a, de novo os dados, velocidade inicial igual a zero, velocidade final foi dado, que é 72 km por hora, dividido por 3,6 eu tenho 20 metros por segundo, onde o intervalo de tempo, ou cimento de tempo, é igual a 2 segundos, qual que é a aceleração? Eu posso resolver esse exercício usando duas formas. Posso usar a equação da velocidade, da aceleração média, desculpa, não velocidade, da aceleração média, ou posso usar também a equação da velocidade. Velocidade final menos a velocidade inicial, a final é 20, a inicial é 0, dividido pelo tempo, que é 2, 20 por 2 dá 10 metros por segundo ao quadrado. Ou uso a equação da velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, olha só, a final é 20, inicial é 0, aceleração vezes o tempo, que é 2, então fica 20, duas vezes a aceleração. Esse 2 está multiplicando, passa aqui dividindo, 20 dividido por 2 dá 10 metros por segundo. Tudo bem? Então, olha só, aqui nós temos então, né,
alguns exercícios para que vocês possam então fixar os conceitos. Eu vou fazer uma outra videoaula com os exercícios relacionados especificamente com a equação de Torricello, tá bom? Então, bons estudos aí para vocês e boa aula. Essa questão que está aqui, eu quero que vocês respondam para mim essa afirmação. Se vocês concordam com essa afirmação, justifique a sua resposta. Se você não concorde, também justifique a sua resposta, tá bom?